sobre a Etimol, me impressiona muito. Tá? É grandioso, é complexo, é um assunto que realmente ele se estende muito. Então, eu gostaria de convidar ao palco o doutor Geraldo Balieiro Neto, pesquisador, para ele falar um pouquinho sobre o que foi esses estudos que ele realizou. Doutor Geraldo. Bom dia. Meu nome é Geraldo Balieiro, eu sou pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Eu sou zootecnista de formação, fiz mestrado em nutrição animal, doutorado em produção animal na USP e na Unesp, fiz pós-doutorado em biotecnologia na Universidade de Évora, em Portugal, e eu fiquei incumbido aqui desse grande desafio de mostrar para vocês qual seria o mecanismo de ação da água, né? Então, realmente a gente tem esses relatos, que já foram nada sozinho, né? É multidisciplinar o assunto. Então, eu contei com uma equipe enorme aí de médicos da USP e da Unesp. Deixa eu ver onde é que eu aponto aqui. Então, esses são colegas de trabalho meu. Eu trabalho em Ribeirão Preto. Né, José Ramos, Maria da Graça, Cássia, Maristela são estudantes de pós-doutorado da Unesp Jabuticabal, fizeram análise de hemogasometria. O Fernando Barbosa é da USP, de Ribeirão Preto, da farmácia, tá, fez análise de elementos traços no sangue. Aqui nós temos o Jair Rodini, da Unesp Jabuticabal, que fez análise de histologia dos tecidos. O Saulo da Luz, que é da FISEA, da USP de Pirassununga, fez análise de espessura de gordura subcutânea. A Karina, uma nutricionista da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, fez análise de perfil de ácidos graxos no sangue. Doutora Selma, análise de antioxidantes. A Lilian, análise de viscosidade. Dr. Mário Jefferson Lousada fez análise de densitometria. E a Bruna é aluna do doutorado do professor Lousada. Então, eu tenho algumas informações hoje aqui que são inéditas, ainda não foram publicadas, devem ser em breve, e que a gente realmente ficou muito surpreso, e vou transferir aqui para vocês em primeira mão os resultados surpreendentes da pesquisa. Apresentação, essa é a análise da água, né, para descrever os tratamentos. Como o Dr. Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido. Nós avaliamos, então, hemogasometria, tá, que é a análise de gases, né, de dióxido de carbono, de oxigenação do sangue, perfil bioquímico sérico, elementos traço, hemograma, antioxidantes, perfil de ácidos graxos, viscosidade, histologia dos tecidos, digestibilidade e balanço de nitrogênio, densitometria e ensaio mecânico, que é uma resistência dos ossos. Então, interessantes. Então, vamos lá. Nós tivemos aqui o bicarbonato, é um tamponante no sangue, né, um dos mecanismos que o organismo utiliza para manter o pH do sangue, que fica entre 7,35 a 7,45. Não houve alteração do bicarbonato, houve uma maior saturação de oxigênio, aqui já significativo, tá, a nível de 10%, então significa que cada 100 vezes que eu fizer, 90 vezes eu vou aumentar o oxigênio no sangue. Ok? Aqui eu tenho redução de osmolaridade, tá, principalmente por causa do sódio, que eu reduzi sódio no sangue, e eu tive um efeito alcalinizante aqui, um aumento do pH. Então, chamar bastante atenção que não houve alteração no tamponante e houve aumento no pH. O pH do sangue se tornou mais alcalino. E uma redução no dióxido de carbono, que é um resíduo metabólico que deve ser eliminado do sangue, né, através da respiração. E aqui uma redução do sódio, conforme havia já comentado com vocês. Bom, esse é um resultado muito interessante, né? Pode fazer muita diferença para quem pratica esporte, né? Que há um consumo alto de oxigênio para a produção de energia. E aqui o bicarbonato, novamente, da mesma forma, reduziu o bicarbonato. Então, quer dizer, eu mantenho o pH porque o organismo corrige, só que eu tenho menos bicarbonato para manter o mesmo pH. O que indica o efeito alcalinizante do consumo de água tratada por campo magnético. Reduziu o sódio mais uma vez, reduziu triglicérides, tá, aqui no perfil bioquímico sérico das vacas, reduziu triglicérides, aqui, explicando mais uma vez, aqui é o controle, tá?
água convencional, aqui água tratada. No animal que recebeu água tratada, eu tenho um percentual de gordura na carcaça menor. E triglicérides reduziu, colesterol reduziu, glicose reduziu. Mas aqui muito provamos que os ratos, recebendo a água teste, tá, eles ganharam menos peso após 45 dias. Eu falei, vamos trabalhar diretamente com uma espécie que a gente possa transferir os resultados para o ser humano, que é extremamente interessante para a saúde humana, né? Densitometria óssea, né, que foi realizado há 15 dias atrás, através desse densitômetro aqui de dupla emissão de raio-x. Essa bandeja, então, ela é toda quadriculada aqui para medir a área também. Esse software é específico, né, para pequenos animais, e ele trabalha em ambiente dose, então é difícil você extrair essa imagem aqui, mas eu bati foto da tela para exemplificar melhor para vocês. O que aconteceu aqui, então, com a densitometria? Né? A área não teve efeito, tá? A área do osso é a mesma para os animais controle e teste, sem efeito significativo, ok? Aqui é o conteúdo mineral ósseo, aumentou, foi altamente significativo. Vocês lembram aqui que eu falei para vocês, isso aqui significa que em 1 milhão de vezes, 999 vezes vai acontecer o efeito. Fiquei muito surpreso, inclusive eu esperava o contrário, meu receio era de eu reduzir o conteúdo mineral ósseo e a densidade mineral óssea aumentaram e foi altamente significativo. Mas ocorreu aqui um efeito de interação, né, o que significa que eu tive efeito do tratamento e efeito do período, que eu comentei com vocês, que foi 15, 30 e 45 dias de fornecimento de água. Quando acontece esse efeito de interação, na pesquisa científica, a gente tem que desdobrar a análise. Então, para identificar o que aconteceu. Desdobrando as interações, então, eu reparei que com 15 dias, apesar de ter aumentado aqui o conteúdo mineral ósseo, o efeito não foi significativo. Agora, com 30 dias, já há um resultado significativo e com 45 dias também. A densidade mineral óssea, já com 15 dias, já tem diferença significativa e ela vai aumentando, maior consistência aqui com 30 e 45 dias. Extremamente interessante esse resultado. Aqui é uma foto, tá? Desculpem a resolução da foto, que realmente eu precisei bater uma foto da tela do computador, mas dá para a gente observar, o que vale mesmo são os valores, a análise estatística que eu mostrei no slide anterior. Esses são os ossos dos ratos que estavam recebendo a água tratada. E aqui do controle. Eu acho que dá para a gente observar aqui a olho nu, embora a resolução não seja boa, que esses ossos aqui estão mais esbranquiçados, né?